Bom, vocês pediram e eu tô aqui. No vídeo de hoje eu vou trazer a continuação daquele vídeo, contando o que aconteceria na terceira temporada de Konosuba. Naquele vídeo eu resumi o volume 6, e agora eu vou resumir o volume 7. Só pra falar, pra quem não tá ligado, cada temporada de Konosuba tem 10 episódios. E nesses 10 episódios eles adaptam 2 volumes da Light Novel. Com as 2 temporadas foram 4, o filme 5, e eu presumi que essa terceira temporada teriam 10 episódios, por isso eu vou fazer os 6 e agora eu tô fazendo 7. Ah, mas você vai parar de resumir os volumes depois disso? Não, eu não vou parar. Se vocês gostarem, eu posso continuar trazendo os resumos até o final, que pra quem não sabe, Konosuba acaba no volume 17. Mas enfim, bora pro vídeo. O volume 7 começa após os acontecimentos na capital real. O Kazuma e a Darkness estão na sala discutindo sobre o anel que o Kazuma roubou da Iris. Eles discutem um pouco e a Darkness reclama do Kazuma ser estranho. Porque, na moral, o cara é totalmente fraco e inútil em alguns momentos, mas repentinamente ele fica corajoso. O Kazuma fica bravo com ela e diz que aquele é o jeito dele, que ele nunca vai virar nenhum tipo de príncipe encantado. A Darkness diz que tá tudo bem assim, que ela prefere alguém como Kazuma do que um príncipe encantado. O Kazuma fica bravo e confuso com essa frase dela, e ele pergunta o que ela tá querendo dizer, e ela apenas responde: por que você não adivinha? O grupo do Kazuma é chamado na guilda de aventureiros. A Aqua diz que nada de bom pra dividir um chamado da guilda e fala pro Kazuma ir sozinho ver o que era. Chegando lá, Luna, a recepcionista, presenteia o Kazuma com 300 milhões de Eris por ter subjugado a Sylvia. Eles não tinham recebido a recompensa ainda. A Luna fica meio relutante de dar o dinheiro pro Kazuma, mas ele consegue puxar dela. O povo da guilda começa a aplaudir e falar bem do Kazuma e de seu grupo. E ele se anima e diz que vai pagar o vinho mais caro pra todo mundo. Daí vocês já sabem, né? O bagulho vira farra. Algumas semanas depois de receberem recompensa de 300 milhões, Kazuma e a Aqua estão usando o dinheiro deles para visitar todos os restaurantes chiques da cidade. Depois de saírem do restaurante, eles voltam para a mansão deles, e lá tá um alvoroço. A Megumin vem correndo e se explica pros dois, dizendo que não era o que eles estavam pensando. Acontece que a Darkness pediu pra Megumin rolar ela no colchão porque ela tava treinando pro concurso de resistência que iria ter em breve. O Kazuma pergunta por que ela não faz isso na casa dela, e ela diz que o pai dela não tá muito bem ultimamente, ela não queria incomodar ele. Depois disso, a Aqua aparece com um ovo, dizendo que é um ovo de dragão. Acontece que a Aqua pagou 75 milhões num ovo totalmente suspeito porque ela pensou que era um ovo de dragão. E ela nomeou o incrível ovo de dragão como Imperador Zell. No outro dia, bem cedo, Aqua, o Kazuma e a Darkness vão buscar o salário dos itens que o Kazuma tava vendendo pro Vanir. A Aqua chega lá já gritando e o Vanir abre a porta puto com ela. Eles se perguntam onde a Whis foi parar e o Vanir diz que ele fez ela trabalhar por 2 semanas seguidas, sem pausa, nem pra comer nem pra dormir, e que agora ela tava descansando um pouco. Os caras eles começam a conversar lá e o Vanir provoca a Darkness e ela fica gritando lá na loja. Depois de causarem confusão lá na loja, o Vanir pede pra ler a mão da Darkness. Ela aceita e ele diz que tem um futuro horrível esperando por ela, e ela vai tentar sacrificar tudo, e isso só vai causar mais desgraça e vergonha pra ela e pra família dela. A Darkness determinada diz que não vai fugir independente da situação, e diz que vai visitar o pai dela, e ela sai da loja. Depois disso, Vanir e Aqua começam a brigar e o Kazuma sai da loja. Mas antes de sair, Vanir dá um aviso pra ele. Ele diz pro Kazuma começar a desenvolver vários itens novos em grande quantidade porque eles podem ser úteis no futuro. Alguns dias depois do ocorrido, uma presença peculiar aparece na mansão. O mordomo vestido de branco aparece lá. Ele diz que veio representando o Lord Aldarp e queria falar com a Darkness em particular. Nisso, a Darkness sai e deixa eles jantando sozinhos. No outro dia de manhã, o Kazuma tava conversando com o Shomusuke, tentando fazer ele virar uma garotinha com orelhinha de gato. Nisso, a Darkness aparece com cartaz de missão. A missão consiste em derrubar uma hidra que aparece de 10 em 10 anos num laguinho ali. O Kazuma tenta resistir, mas acaba sendo arrastado pra missão de qualquer jeito. Chegando lá, eles bolam um plano, e o plano era bem simples. Segundo o cartaz, a hidra era do tamanho de uma mansão, então uma explosão da Megumin deveria acabar com ela facilmente. Monstros anfíbios odeiam água limpa, então a Aqua iria purificar o lago para atrair a hidra, enquanto ela aparecesse a Megumin iria explodir ela. Eles conseguem atrair a atenção da hidra com sucesso, mas o que sai dali não é o que eles esperavam. A hidra, que supostamente deveria ter o tamanho de uma mansão, era mais ou menos do tamanho de uma ilha. Do laguinho sai uma fodendo hidra de 8 cabeças furiosa por ter sido acordada. E aí sumida.
Novamente, nosso amigo Kazuma foi mandado pra vala, e ele se encontra com Ares novamente. O Kazuma fica matando o tempo enquanto espera a Aqua ressuscitar ele e pergunta quando eles vão se conhecer no mundo mortal, já que a Ares disse que ia pra lá de vez em quando em outra forma. E a Ares olha pra ele e diz que eles já se conhecem. O Kazuma fica confuso, tentando adivinhar quem é a Ares, mas a Aqua termina o processo e o Kazuma é levado de volta. Antes dele ser ressuscitado, ele repara uma cicatriz familiar na bochecha da Ares, mas antes de falar qualquer coisa, ele é trazido de volta. Nossa, quem será que é a Ares, hein, meu? Celo? Depois de ser ressuscitado, o Kazuma fica sabendo o que aconteceu. Acontece que ele foi digerido pela Hydra e a Darkness cortou a barriga dela pra salvar ele. E a única coisa que sobrou do Kazuma foi a espada dele, até a roupa dele foi digerida. Sim, ele tá peladão. Chegando em Axel, Aqua e Megumin vão espalhar a notícia da Hydra pra todo mundo e a Darkness e o Kazuma vão pra casa tomar banho. Depois de tomarem banho, eles vão pra guilda e lá tá um caos. Tá todo mundo xingando a Aqua e a Megumin e a Darkness pergunta o que tá acontecendo. Acontece que a cada 10 anos, junto com a aparição da Hydra, um grupo de cavaleiros sempre vem tentar derrotar ela. Só que dessa vez eles estavam muito ocupados tentando ir atrás dos ladrões de cabelo prateado, eles não viriam esse ano. Ou seja, se eles acordaram a Hydra antes dos cavaleiros tá aí, fudeu! Depois disso, começa um período de chuva, e eles ficam sem sair de casa. Mas a Darkness e a Megumin queriam muito derrotar a Hydra, então mesmo na chuva, as duas saem pra tentar derrotar ela. Depois de vários dias indo lá, mandando explosão, voltando, a Darkness e a Megumin decidem que é muito perigoso ir atrás da Hydra sozinhos. Mas mesmo assim, a Darkness continua indo sozinha por algum motivo. E o grupo até fica de vigia pra não deixar ela ir, mas quando chega a vez da Aqua, ela acaba dormindo e a Darkness escapa do mesmo jeito. Aqua e Megumin vão atrás da Darkness e o Kazuma decide juntar os aventureiros e ir lá pra derrotar a Hydra de uma vez por todas. A Aqua, Megumin e a Darkness aparecem e todos os aventureiros cumprimentam ela. Enquanto eles estão decidindo o que fazer, a Aqua chega gritando que a Hydra já acordou. Acontece que ela começou a purificar o lago antes do Kazuma pedir pra ela fazer isso, e nisso a Hydra de Kolou acordou antes da hora. O plano era o seguinte, a Darkness chama a atenção da Hydra com a habilidade de chamariz dela. Depois disso, quando a Hydra for na direção dela, ela tenta segurar ela, manter ela presa por um tempo. Enquanto isso, todos os aventureiros usam amarrar na Hydra pra prender ela. E quando ela estiver bem fraca, todos os magos usam sua melhor habilidade pra derrubar e derrotar ela de uma vez. Bom, eles acabam tendo umas complicações no meio do caminho, mas tudo acaba do jeito que vocês já estão careca de saber. Depois de derrotarem a Hydra, os aventureiros se unem na guilda para receber a recompensa. A recompensa por derrotar a Hydra é de 1 bilhão de Ares, o que vai dar mais ou menos uns 20 milhões de Ares para cada aventureiro. Todos começam a festejar na guilda, mas a Darkness não aparece por algum motivo. Kazuma e seus amigos pensam que ela só deve estar com vergonha e não ligam muito para isso. Depois da festa na guilda, eles voltam pra casa e encontram uma carta da Darkness. Na carta diz que ela iria informar o Aldarp que eles derrotaram a Hydra, e eles preparam um jantar e ficam esperando pela Darkness, mas ela simplesmente não aparece. Ela não aparece no outro dia, nem no próximo, e nem no próximo. A Darkness simplesmente não voltou mais. Se passaram alguns dias e a Darkness mandou uma carta dizendo que queria sair do grupo. Eles então vão na casa dela, mas os guardas não deixam eles entrarem. Todo mundo fica muito deprimido por ela ter saído sem dar nenhuma explicação, mas não tem muito o que fazer no momento. Kazuma decide ir pra guilda pra procurar um membro provisório, já que a Darkness disse na carta pra eles arrumarem outro membro. Eles chegam lá, mas a única pessoa que quer entrar na equipe é o Dust, porque acontece que o Dust foi o único que acabou não pegando a recompensa pela Hydra, e eles aceitam o Dust no grupo como um membro provisório e decidem fazer uma missão pra testar as habilidades dele. Eles pegam uma missão de proteger uma fazenda de uns bichos lá, mas a Megumin acaba explodindo tanto os bichos quanto a plantação. Eles acabam recebendo uma quantia bem baixa de dinheiro pelos danos, mas eles não ligam muito pra isso. No outro dia, o Dust aparece desesperado na casa do Kazuma. O Dust chega lá desesperado e ele diz que uma amiga de grupo dele tá se distanciando do grupo por algum motivo e ele acha que ela tá saindo com um cara estranho. O Dust pede ajuda pro Kazuma pra fazer isso e o Kazuma acaba cedendo e decide ajudar ele e eles vão pra um hotel que supostamente a garota estaria lá com o homem. O Dust aluga o quarto ao lado do que a amiga dele estava. Eles ficam tentando escutar pela parede do hotel e pelo que eles escutam, um nobre tava gostando da garota e queria tirar algumas fotos dela. A garota e o nobre saem do quarto e nesse momento o Kazuma e o Dust invadem o quarto.
O Dusty encontra uma lingerie no chão e decide vestir ela e lotar o filme da câmera do cara de foto dele. Os caras começam a brincar muito com a câmera, mas quando eles menos esperam, a Lin entra no quarto. A Lin arrasta o Kazuma pra fora do quarto e deixa o Dusty e o Nobre lá dentro. Eles conversam um pouco e ela revela que o Nobre gosta do Dusty e não dela, ou seja... O Kazuma e a Lin saem do quarto, deixando o Dusty e o cara sozinho. A Lin comenta que descobriu recentemente só que a Darkness era uma nobre. O Kazuma pergunta de onde ela ouviu isso e ela diz que ela ouviu dizer que o Aldarp e a Darkness vão se casar. Depois de ouvirem o boato, os três cabeçudos bolam um plano pra invadir a casa da Darkness e conseguir resposta do que caralho estava acontecendo. O Kazuma decide invadir a casa da Darkness. Ele dá uma ludibriada nos guardas lá e finalmente consegue entrar no quarto dela. Depois de acalmar a situação, a Darkness explica que acabou endividada com uma quantia muito alta com o Aldarp e que ela teria que se casar com ele pra pagar a dívida. O Kazuma fala um monte de bosta pra Darkness e ela fica putaça com ele e chama os guardas e todo mundo começa a correr atrás dele. No meio do caminho, quando ele tava fugindo, ele acaba entrando no quarto do pai da Darkness e o Kazuma vê que ele tava bem fraco e doente. O Kazuma fica com um pouco de dó dele e até pergunta se a Aqua podia fazer alguma coisa por ele, mas ele diz que como é uma doença natural, não tem como ser revertida com magia de cura. Depois disso, o Kazuma foge da mansão da Darkness. Ele chega em casa putaço com ela e explica a situação para as outras duas. Elas falam para ele bolar um plano para ajudar ela, mas ele se recusa. Ele tá muito puto com a Darkness. Uma semana antes do casamento. O Kazuma continuou na fabricação dos produtos do seu mundo e agora tá fazendo um plástico bolha. A Aqua tá cantando pro ovo, como sempre. Amigo Mi vem encher o saco do Kazuma. Amigo Mi acaba estourando o plástico bolha e o Kazuma fica putaço com ela. 6 dias antes do casamento. Quando o Kazuma tava quase trancando a porta, um mordomo familiar aparece. É o Hanji, o mordomo da família Dustins. O Kazuma até pergunta se a Darkness queria se desculpar, mas na verdade ele só queria entregar uma carta que foi enviada pela Megumin de volta. Na carta diz que eles deveriam cancelar o casamento, senão um grupo terrorista explodiria a igreja. Aquela Lolita maldita! Quando ela voltar eu vou arrancar o couro dela! Eu juro, eu juro! 4 dias antes do casamento. A Aqua juntou uma multidão na frente da casa da Darkness, usando seus truques de festa. A intenção era chamar a atenção dela pra fora, mas não funciona. E o Kazuma acaba arrastando a Aqua de volta pra casa. O dia do casamento. O casamento seria na parte da tarde. O Kazuma tinha terminado de preparar todos seus produtos. Amigo minha havia saído e a Aqua estava conversando com o convidado no quarto. Mesmo sem ter um propósito, o Kazuma continuou criando os produtos novos, porque ele não queria abandonar a Darkness. Ele não queria perder sua tão querida camarada. Quando a esperança tava quase sumindo, a porta abre descaradamente e uma presença familiar aparece. Alô, alô, freguesia, é o carro do ovo aqui na sua casa. O Vanir aparece na casa deles e ele tinha chegado para buscar os itens que o Kazuma tinha desenvolvido. Mob adora leite. O Kazuma finalmente entende a situação e por que a Darkness rejeitou a ajuda deles antes, mas não entende o motivo do Vanir tá querendo ajudar a Darkness, já que ele não tem nada a ver com isso. E o Vanir acaba revelando que isso era só uma desculpa para ele conseguir comprar todos os produtos do Kazuma por um preço muito mais barato que o normal. A cena corta pra Darkness se arrumando pro casamento e se lembrando de todos os momentos que ela passou com seus amigos. Nisso, o mordomo dela entra e diz que tá na hora da cerimônia. Depois disso, a Darkness vai e o casamento ocorre normalmente até chegar na hora da cerimônia começar. Quando ela vai começar, o padre começa a fazer o discurso. Senhorita Lalatina Dustinessford, você aceita se casar com esse velho, gordo, barrigudo que não para de olhar de forma indecente pro seu corpo ou quer voltar a viver grandes aventuras com seus amigos? Todo mundo fica pasmo com o discurso fora de contexto do padre. E quando eles olham pra frente, quem tá ali é a Aqua. A Aqua fez o discurso. E nisso o Kazuma aparece no meio do casamento e diz que veio salvar a Darkness. O Aldarp fica pistolaço com ele e diz que ele nunca vai conseguir pagar a dívida. E numa cena muito foda, o Kazuma joga 2 bilhões de ieres dentro da bolsa pra cima. E nisso começa a chover notas de dinheiro e o Kazuma pega a Darkness no colo e sai correndo em direção à saída. Aí você já sabe, né? Vira uma putaria o bagulho. A Darkness sai batendo em todo mundo, o Kazuma batendo em todo mundo, e entra a aventureira que tava de fora, só loucura, tiro, porrada e bomba, e o Aldarp fica lá chorando. Depois disso, eles vão correndo pra casa da Darkness. E ela vai lá e fala com o pai dela, que já tava quase morrendo. Eles têm uma última conversa bonitinha. E quando os olhos do pai da Darkness já estavam quase fechando, a Aqua, que nunca soube ler o clima da situação, quebrou a maldição que tava sobre o pai da Darkness. E acabou salvando ele. Né? Tudo vai bem quando acaba bem.
Alguns dias depois, a cena corta pra Darkness dizendo que o Aldarp havia desaparecido. Muitos dos segredos dele haviam sido revelados e todos presumiram que ele só fugiu pra não ter que arcar com as consequências. A Darkness revela que todo o dinheiro que o Aldarp tinha seria transferido pra família Dustinus e os 2 bilhões de Ares voltariam pro Kazuma. A cena corta pro Kazuma e a Chris numa cafeteria e o Kazuma tá lá contando tudo o que aconteceu pra ela. A Chris diz que faz pouco tempo que ela tava na cidade, então não tinha ficado sabendo da história. O Kazuma dá uma analisada na Chris e vê que já tinha visto a aparência dela em alguma outra pessoa. E quando a Chris se levanta pra ir embora, o Kazuma manda: ok, então, até mais, Ares! E depois disso a Chris se vira com os olhos arregalados e o volume acaba por aí.